o deus Pacal e o Catum 13. Agora convém que estendamos nosso olhar sobre Palenque. Há tempo estive explorando aquela tumba maravilhosa. Em realidade de verdade, Palenque oferece surpresas magníficas. Ao redor de Palenque podemos achar toda uma cidade funerária que está ainda por descobrir, pena que multidão de templos e sepulcros estejam ali, ainda hoje em dia, cobertos totalmente pela selva. Maravilhamo-nos de tudo isso, houve de encontrar alguns relatos extraordinários entre a gente de Palenque. Vem-me à memória um caso insólito, o de certa dama dos Estados Unidos. Ela chegou a Palenque e consultou um amigo nosso que desde há muitos anos vive ali, dedicado, exclusivamente, a investigar os assuntos maias. A dama requereu os serviços daquele homem, esperto em tais questões, e este, como é natural, não pôde negar-se a servir-lhe no que pudesse. Rogou-lhe que a guiasse, e ele ofereceu-se de boa vontade a servir-lhe de guia. Mas eis o caso insólito. Nos instantes em que o guia se preparava para subir ao automóvel, ela o detém, dizendo-lhe: "O senhor é o guia, mas vai ter que obedecer-me, eu direi ao senhor em que lugar do bosque necessitamos de ternos." Claro, o homem ficou perplexo. Como é possível que me peça que lhe sirva de guia, e logo acontece que é ela que tem que guiar-me a mim? Afinal, quem é o guia de quem? Subiram ao automóvel. A dama, que era acompanhada por seu marido, chegando a certo lugar lhe ordena deter-se, dizendo: "Aqui é." Claro, nosso guia estava assombrado, não sabia do que se tratava. Desce ela do automóvel e pede ao guia que desça também. O marido desce, lançam chave ao carro, e ela diz: "Vamos meter-nos, direito, aqui por esta montanha, e vamos dar ao lugar." Uma dama recém-chegada dos Estados Unidos, procedendo dessa forma. Era como para ter o homem bastante intrigado, confuso, porque, afinal das contas, não sabia do que se tratava. A dama, diante de todos, abriu caminho por entre a montanha e de repente deteve-se: "Aqui é." Disse, e logo levantou umas pedras, e ante o assombro do guia, apareceu um esqueleto humano. "Eis aí um sepulcro." Voltou e cobriu aquele sepulcro e diz: "Vamos." Seguirão-na, tanto o marido como o guia. Volveram a seu automóvel, e regressaram ao povoado de Palenque. Pagou ao guia e foi-se, nunca se soube mais desta dama. Em meio do bosque, cheguei também ao lugar. Obviamente, foi o guia o que conduziu ao sítio e me disse: "Aqui há um centro magnético." Poderia o senhor, mestre, dizer-me em que lugar deste sítio está o centro magnético? Senti, telepaticamente, que o centro magnético se encontrava, precisamente onde estava o sepulcro, oculto entre as pedras. Disse-lhe: "Aqui há mais força magnética, não haverá por outro lado", diz o guia. "Bem, vamos dar a volta", lhe disse. Demos a volta, e disse de novo: "Aqui está o polo contrário do centro magnético." Exclamou o guia: "Olha o senhor, venerável mestre, desculpe-me, vamos agora novamente ao centro." E voltamos ao centro, levantou as pedras e apareceu o esqueleto. Então foi quando o guia me contou a estranha história, que por sua vez eu relato a vocês. Há muitos relatos aqui, interessantíssimos, em Palenque, que chamam muito a atenção. O guia quer estar em contato com os maias, e resulta muito interessante saber que, maias, que ainda vivem. Perguntou-se, por exemplo, a um ancião: "Quando crê o senhor que chegará a grande catástrofe que ameaça ao mundo terra?" Respondeu: "No Catum 13. Teu filho verá?" Resposta: "Não, meu filho não o verá." "Teu neto verá?" "Sim, meu neto verá." "Em que ano entra o Catum 13? Resposta: "No ano 2043. Realmente se aguarda uma grande catástrofe, e os maias estão bem informados. Alguém por ali, cujo nome não menciono, alta autoridade em questões de antropologia meramente oficial, profana, afirmou que os maias não tinham conhecimentos astronômicos, que eram gentes ignorantes, mas a realidade das coisas é que conheciam a astronomia a fundo, detidamente. Ainda, hoje em dia, passam o tempo fazendo grandes cálculos matemáticos. Os maias ensinaram ao amigo meu, ao guia, um sistema, por exemplo, à base de grãos de milho e café, com o que fazem operações aritméticas em questão de milésimas de segundos.
Apresentou-se por aí um grande experto em matemáticas, um grande professor. Meu amigo lhe disse: o senhor poderá saber manejar muito bem os computadores. O senhor é um professor de matemáticas, mas eu o desafio a que façamos uma operação matemática. Vou usar os procedimentos maias, com grãos de milho e café, e o senhor use seu computador. O homem disse: realmente o senhor poderá saber muito, mas está me faltando ao respeito. Não, senhor, eu não estou tratando de faltar-lhe ao respeito. Unicamente quero demonstrar ao senhor que os maias são espertos em matemáticas, e que enquanto vocês manejam um computador para fazer seus cálculos, aqui se fazem os mesmos cálculos mais rapidamente que em qualquer computador, e se quer o senhor, façamos o experimento. O professor aquele, cheio de tremendo orgulho, preferiu guardar silêncio, e retirou-se mirando o seu relógio. Fazia-se tarde, disse, e foi-se. Venham vocês, pois, que os maias não são ignorantes como supõem as gentes. Equivocam-se. Os maias, realmente, passam o tempo fazendo cálculos astronômicos, e sabem que se aproxima da Terra um mundo que os mesmos homens de ciência já batizaram com o nome de Barnard e, esse mundo pertence a outro sistema solar, tem uma órbita enorme, e aproxima-se perigosamente de nosso mundo Terra. Quando Barnard for visível ao olho nu, produzir-se-ão acontecimentos catastróficos extraordinários. Isso não ignoram os maias. Então, tal como está escrito no Capítulo 13, aquele gigantesco mundo, por força magnética, atrairá para a superfície de nossa Terra todo o fogo líquido, e brotarão vulcões por aqui, por ali e acolá, e produzir-se-ão terríveis terremotos, espantosos maremotos e grandes cataclismos. Isso será, segundo os maias, no Capítulo 13, ano 2043, estão se preparando para este evento, e dizem: meu filho não o verá, meu neto sim o verá. Assim que eles são sábios em grande maneira. De acordo com suas doutrinas, está descrito o cataclismo, com o máximo de aproximação de Barnard e, produzir-se-á uma revolução dos eixos da Terra. Os mares mudarão de leito e as terras atuais serão devoradas pelos oceanos. Então, haverá uma mudança radical de toda a fisionomia geológica de nosso mundo. O mais assombroso é que os maias, desde tempos antigos, julgaram a humanidade atual. Eles dizem que da aproximando-se o Capítulo 13 verseiam pelas ruas de todas as cidades do mundo, homens de 2 dias, que seriam a vergonha desta raça. Bem, escrutinando um pouco sobre esses citados homens de 2 dias, viemos afinal a descobrir que se tratava de homossexuais. O mundo todo será pervertido pelo homossexualismo e o lesbianismo, coisa que está se cumprindo atualmente. O grande incêndio universal, prognosticado por Nostradamus, já estava escrito no Capítulo 13 dos maias. Eles dizem que o fogo como sangue arderá por todas as partes, e que queimará tudo aquilo que tem a vida. Assim é que os maias não ignoraram nada de tudo isso que está por vir. Bem, estive no sepulcro do deus Pacal, pareceu-me extraordinário. Obviamente, tem tal sepulcro uma grande tampa de pedra, devidamente burilada, cinzelada. Dom Pedro Ferriz, distinto cavalheiro dedicado a grandes investigações, em questões de discos voadores, homem sério nestes estudos, supõe que essa placa de pedra que tapa o sepulcro, indica que o deus Pacal dos maias era um astronauta ou viajante do espaço. Nisso sim, apesar de que admiro a Pedro Ferriz, lamento discordar com ele, porque estive examinando cuidadosamente aquela grande placa de pedra e pude verificar, por mim mesmo e de forma direta, que o deus Pacal não era, pois, um habitante de outro planeta, como Dom Pedro supõe. Aparece sobre a pedra essa, que pesa várias toneladas e que cobre o sepulcro, uma grande cruz feita com canas de milho, e isto nos convida à reflexão. Entre os maias, assim como entre os naúas, zapotecas, toltecas, etc., o milho é sagrado, alegoriza ou simboliza a semente humana. Por exemplo, na China, Índia, Japão, etc., a semente humana está alegorizada ou simbolizada pelo arroz, e nos povos cristãos da Europa e do Médio Oriente, a semente foi alegorizada ou simbolizada com o trigo. A cruz, feita de canas de milho, obviamente resulta tremendamente significativa, pois bem sabemos nós, que a cruz é um instrumento de liberação, não unicamente de martírio. Realmente, a inserção do faluz vertical dentro do teix formal, faz cruz. Bem, e se tal cruz está feita com canas de milho, está nos indicando algo extraordinário. É óbvio que no inseminis, dentro do qual está contido os virtudes do fogo, existem poderes extraordinários.
O enseminis, ou entidade do sêmen, ou esperma sagrado do ser humano, contém poderes místicos transcendentais, formidáveis, que os maias analisaram cuidadosamente em seus estudos, não somente em Palenque, senão em Cancún, em Chichén Itzá, etc. Se a gente soubesse o poder que existe no enseminis, jamais gastaria sua energia torpemente, para a satisfação brutal das paixões animais, antes bem, aprenderiam a transmutá-la. Os maias conheceram tal ciência, eles sabiam, por exemplo, que se não derramassem o vaso de Hermes, isto é, se não se cometesse o erro de ejacular o enseminis, este se transmutava em energia criadora. Assim é como o cérebro se semeniza, e o sêmen se cerebriza. Como resultado ou sequência de um proceder assim, desperta em nosso interior uma terceira força, que é profundamente divinal, refiro-me ao fogo sagrado. Quando este ascende pela espinha dorsal do homem, transformando-os radicalmente e convertendo-os em verdadeiros super-homens, como o Deus Pacal. Descemos as escadinhas que conduzem ao sepulcro do Deus Pacal, uma pedra triangular sela a entrada, agora essa pedra está colocada a um lado, o fato de que seja triangular tal pedra, convidando-os a pensar em muitas pedras triangulares das catedrais góticas da Europa. Essa pedra triangular representaria, para o mundo cristão, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, isto é, as três forças da natureza, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, força positiva, força negativa, força neutra. Obviamente, sem essas três forças não pode haver nenhuma criação, quando essas três forças fluem em direções diferentes, não há criação, quando essas três forças se unem em um ponto dado realizar-se uma criação, surge uma nova unidade cósmica dentro do espaço infinito. O mesmo sucede com o matrimônio perfeito. O homem é a força positiva, a mulher a força negativa, a terceira força, o santo conciliar, concilia as duas. Essas três forças, unidas, realizam uma nova criação, e vem ao mundo um novo filho, um novo rebento. Os maias compreenderam tudo isso, e o que a pedra que sela o sepulcro, a pedra que sela a entrada do sepulcro do Deus Pacal seja triangular, resulta interessante. Há um peitoral que aparece, muito bem feito, sobre o peito do Pacal, muito bem contados esses 9 colares representam o 9º círculo dantesco, o poço do universo, dentro do organismo humano, o poço humano, os órgãos criadores. Indicam que o Deus Pacal era um homem que transformava o esperma sagrado em energia criadora, que era um homem completamente casto, reto no sentido mais completo da palavra, um homem que jamais adulterou, um homem que nunca fornicou. Em seu pescoço aparecem 3 colares mais, representando as 3 forças primárias da natureza e do cosmos. Indicam que o Deus Pacal logrou cristalizar, em sua natureza, a força do Pai, a força do Filho, a força do Espírito Santo, o santo afirmar, o santo negar, o santo conciliar. Isto é, Pacal logrou dar forma a essas 3 forças dentro de si mesmo. Tem 10 anéis, Pacal, em seus 10 dedos. Isto está nos indicando os 10 sefiros da cabala hebraica. Há um homem que se encheu de extraordinárias virtudes, um homem magnífico, um verdadeiro avatar ou mensageiro para a humanidade daquela época, um homem que entregou aos maias grandes conhecimentos. Em uma de suas mãos aparece um cubo, uma pedra cúbica, e na outra uma esfera. A pedra cúbica nos indica que realmente, este homem era tão sábio que possuía a pedra filosofal, isto é, a pedra da verdade. Era um homem que havia encarnado a verdade, que havia encontrado a verdade. E quanto ao outro, quanto à esfera, nos indica que era um homem perfeito, um homem que havia despertado sua consciência, um homem que gozava de uma sabedoria infinita. Mas há algo que aterra em tudo isto, algo que assombra, que espanta, acontece que o sepultaram com 6 decapitados. Foi uma questão meramente simbólica, mas os 6 decapitados sim são fatos concretos. Decapitaram 6 homens e os enterraram com ele, claro que para transmitir à posteridade uma mensagem. No entanto, devemos reconhecer que a forma de transmitir dita mensagem foi muito sangrenta, 6 homens decapitados. Com isso quiseram dizer os maias que esse homem havia eliminado todos seus defectos de tipo psicológico, porque quando nós consultamos a cabala hebraica, vemos a estrela de 6 pontas de Salomão Rei, 6 pontas são masculinas, e as 6 entradas profundas, entre ponta e ponta, são femininas. As 12 radiações se decompõem, mediante a alquimia, nas 12 constelações do zodíaco, assim surge o zodíaco.
Bem, mas o número 6, indubitavelmente, também recorda o enamorado, o amor, a paixão, etc. Isto é, que esse homem eliminou de si mesmo todos os seus defeitos passionais, todos os agregados psíquicos que o desfiguravam, logrou a máxima perfeição, e o testemunho para a posteridade foram os 6 decapitados. Se não se conhecesse um pouquinho de cabala hebraica, seria impossível encontrar então o significado dos 6 decapitados. É tremenda a tumba do deus Pacal. Leva uma máscara de jade, que tem sido reconstruída pelo Museu de Antropologia. Essa máscara de jade está nos indicando, pois, que seu rosto era tão perfeito, que havia que velá-lo dos profanos, um rosto de um homem-deus. Construiu-se, pois, todo um monumento para enterrar a esse grande avatar ou mensageiro dos maias que se chamava Pacal. Pacal foi um homem que trabalhou com o milho, isto é, com a semente. Na placa ou tampa de pedra que cobre a tumba do Pacal, aparece este como descendo da cruz, então não é como Dom Pedro Ferriz pensa, que está este homem manejando algum aparelho capaz de viajar através do espaço. Aparece também lá um símbolo do planeta Marte, para indicar-nos que o deus Pacal estava relacionado de alguma forma com o planeta Marte, mas não quer dizer isso que este fosse habitante ou um extraterrestre vindo de Marte, senão um homem influenciado pela radiação marciana. Um homem de caráter, um homem enérgico, um homem forte que soube ensinar aos maias sua doutrina. Investigando, pois, todas estas questões maias, todos estes aspectos antropológicos, devemos tornar-nos profundamente reflexivos. Estamos em momentos em que a grande catástrofe se aproxima, de acordo com os maias, antes de que a grande catástrofe venha ao mundo, dizem os maias, há haver guerras em toda a redondeza da terra, e isto também o afirmam as profecias de distintos sábios. Guerras estamos vendo por todas as partes. O mundo do Médio Oriente, por exemplo, encontra-se nestes momentos à beira de nova guerra, calamidades há, e por montões, antes do Catum 13. Pensemos que o fundo dos mares está fendido, há algumas fendas tão profundas, por exemplo no Pacífico, que já põem em contato a água com o fogo líquido que existe no interior do mundo. Como consequência ou corolário, nestes momentos estão se formando pressões e vapores dentro. No interior da Terra, tais vapores e pressões originam, de fato, tremendos terremotos por aqui, por ali e acolá, também originarão grandes maremotos. Obviamente, a Terra está em uma grande agonia, e isto sabem os cientistas. Por exemplo, os peixes do imenso mar estão se esgotando, devido à contaminação, os ares estão contaminados e são muitos os seres humanos que estão adoecendo por causa da contaminação ambiental. Disseram certos homens de ciência que se nós não lograrmos corrigir o sóis, antes de 40 anos terá perecido, pelo menos, a metade da humanidade. As terras estão se esterilizando nestes momentos, já não são capazes de produzir tudo o que a humanidade necessita. Devemos saber que sobre a face da Terra existem 4.500 milhões de pessoas, e as terras cultiváveis, nestes momentos, não podem dar de comer a esses 4.500 milhões de seres humanos, assim que a Terra, neste momento, está em uma grande agonia. Os frutos da terra têm sido adulterados pelos sabichões, estes com suas sabichões, inquestionavelmente, causaram grande dano, têm enxertado plantas com outras plantas, e aparecem frutos que alegram a vista, mas que não possuem os mesmos poderes vitais dos frutos reais. E é que resulta absurdo tentar corrigir a natureza, ela sabe o que faz. Assim que, meus queridos amigos, depois de haver viajado pelas terras do Maiabe e haver me inteirado do que vem ao mundo no Catum 13, quis com vocês conversar esta noite, para dizer-lhes que os maias não foram os ignorantes, e que todos os povos do México estiveram dotados de terrível sabedoria.